Então a hipoglicemia é a queda de açúcar no sangue. Então você tem o açúcar, ele baixa, a glicose baixa abaixo de um certo nível e o paciente tem sintomas. Esses sintomas são tremor nas mãos, uma sensação de fome, você pode ter tontura. E o que fecha o diagnóstico da hipoglicemia geralmente é que ela melhora quando você se alimenta. Então, quando a gente se alimenta, o nosso pâncreas ele libera insulina. E essa insulina ela vai ser responsável por transferir a glicose para dentro das células. Quando você se alimenta com uma quantidade muito grande de carboidratos de absorção rápida, o que acontece é que você tem a absorção dessa glicose, mas a insulina continua alta. E aí você vai ter os sintomas de hipoglicemia. Então a hipoglicemia de rebote são sintomas de hipoglicemia após uma refeição rica de carboidratos de absorção rápida. Então é comum, os sintomas são sintomas que são fáceis de reconhecimento. Então é aquela fome que nós temos antes da alimentação, né? Então você pode ter dor de cabeça, tremor, um pouco de sonolência, né? Então isso é o que você costuma ter antes da alimentação, só que geralmente mais pronunciado. A melhor maneira de você evitar de ter a hipoglicemia é fracionando a alimentação. Então se você, por exemplo, não toma café da manhã, não toma o lanche da manhã, quando chega 11h30, meio-dia, você está provavelmente com dor de cabeça, passando mal. Então, se você fracionar a alimentação e também evitar de ter refeições só com carboidrato de absorção rápida. Então é importante você também se alimentar de carboidratos como, por exemplo, arroz integral, carboidratos integrais, em que você vai ter um retardo da absorção. Você se alimentar com verduras. Então, uma alimentação balanceada e fracionada, geralmente você evita essa hipoglicemia. Numa situação extrema, o indivíduo ele pode perder a consciência. Então, se você tiver, por exemplo, dirigindo um carro, você pode perder a consciência, naturalmente ter um acidente. Numa situação ainda mais extrema, a hipoglicemia também pode matar. É claro que isso é raro, porque o organismo costuma ter mecanismos que evitam que o açúcar caia em excesso. Mas numa situação extrema você pode ter repercussão tanto neurológica quanto cardiovascular aguda. Mas a hipoglicemia também pode ser um sinal de alguma doença mais grave. Então, alguns indivíduos que têm uma redução da liberação de certos hormônios, como o cortisol, por exemplo, eles têm uma chance aumentada de ter hipoglicemia. Então, em princípio, a hipoglicemia a gente deve primeiro diagnosticar qual é a causa dessa hipoglicemia. Só depois, se a gente acha que a pessoa é saudável e o problema dela é porque ela não está se alimentando adequadamente, aí sim você deve partir para a orientação nutricional. Mas antes disso é importante fazer um diagnóstico preciso de qual é a causa da hipoglicemia. O nosso fígado é um dos protetores contra a hipoglicemia. Então, quando a gente não está se alimentando, o fígado libera glicose para o sangue justamente para evitar que você tenha hipoglicemia. O álcool inibe a liberação de glicose pelo fígado. Portanto, na hora que o fígado está querendo proteger você, liberando glicose para o sangue, o álcool vai lá e inibe. Então, o indivíduo que está bebendo e não está se alimentando, ele pode ter uma hipoglicemia grave. Então, a melhor maneira de você evitar essa hipoglicemia associada ao álcool é ingerir carboidrato, se alimentar junto com o álcool, não beber de barriga vazia.